Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo do PET volume 6. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E para assistir a todos os vídeos em primeira mão, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição, ou então procure lá no aplicativo do Telegram um canal chamado Aula do Guto, como aparece aqui na tela. Também na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Número 1. As dimensões da figura abaixo estão indicadas em centímetros. Quais são as expressões algébricas simplificadas que representam as medidas do perímetro e da área total dessa figura em função da medida x? Veja, para facilitar aí a visualização, eu coloquei as medidas ao redor da figura inteira. Veja que a figura completa é um quadrado e o lado desse quadrado mede x mais 3. O perímetro do quadrado é igual a 4 vezes a medida do lado desse quadrado, ou seja, 4 vezes x mais 3. E multiplicando 4 por x mais 3, o resultado é 4x mais 12. Esse, então, é o perímetro da figura em função de x. Não dá para reduzir mais essa expressão. Em relação à área, tem duas maneiras da gente calcular. Vamos à primeira. A área de um quadrado é lado vezes lado, ou seja, lado elevado a 2. Como o lado é x mais 3, fica x mais 3 vezes x mais 3, ou, de forma mais compacta, x mais 3 elevado a 2. E tem outra maneira da gente calcular a área. Veja que o quadrado foi dividido em 4 figuras com cores diferentes. Um quadrado vermelho, de lado x, 2 retângulos azuis com dimensões x e 3 e um quadrado menor de lado 3. A soma das áreas dessas 4 figuras é igual à área total do quadrado. Então vamos ver cada área e depois reunir todas. A área do quadrado vermelho de lado x é x elevado a 2. A área de cada um dos retângulos azuis é igual a 3x. E a área do quadrado verde de lado 3 é 3 elevado a 2, que é igual a 9. Veja aí, nós temos uma expressão, x ao quadrado mais 3x mais 9. Essa expressão representa a soma das áreas dessas 4 figuras. E a gente chega a essa mesma expressão se fizermos a multiplicação de x mais 3 por x mais 3, porque todos os termos são multiplicados. Dá uma olhada aqui comigo, olha. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes 3 dá 3x. 3 vezes x, 3x, e 3 vezes 3 dá 9. E veja que essa expressão pode ser reduzida, porque esses dois termos centrais aqui, iguais a 3x, eles podem ser somados. 3x mais 3x dá 6x. Então, essa expressão x ao quadrado mais 6x mais 9 é uma expressão reduzida, simplificada também, que representa a área total da figura. Então veja só, nós encontramos duas expressões algébricas que representam a mesma coisa, a área desse quadrado grandão aí, a área total. Então essas duas expressões elas têm que ser iguais. X mais 3 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 6x mais 9. Guarda essa informação, essa igualdade aí de expressões, porque essa igualdade vai aparecer de novo daqui a pouco na próxima atividade. Número 2. Fatore a expressão algébrica da medida da área total da figura acima e observe que o resultado é um produto notável do quadrado da soma de dois termos, conforme destacado abaixo. Quando fala em área total da figura acima, está se referindo à figura da atividade 1, tá bom? Olha só a igualdade de expressões que a gente encontrou na atividade anterior. X mais 3 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 6x mais 9. Agora veja essa outra igualdade aí mais genérica com termos a e b. A mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Essas igualdades têm algumas semelhanças, dá para a gente relacionar os termos aí. Vamos dar uma olhada. No primeiro membro de cada igualdade, x e a são os primeiros termos dessa soma. Ainda no primeiro membro, 3 e b são os segundos termos dessa soma que está elevado ao quadrado. Agora vamos ver no segundo membro, hein? X ao quadrado
é o quadrado do primeiro termo x e a ao quadrado é o quadrado do primeiro termo a. 6x é 2 vezes o primeiro termo x vezes o segundo termo 3, 2 vezes x dá 2x, 2x vezes 3 dá 6x. E veja que na segunda igualdade, 2ab é igual a 2 vezes o primeiro termo a vezes o segundo termo b. 2 vezes a vezes b é 2ab. 9 é o quadrado do segundo termo 3, lá na primeira igualdade. E b ao quadrado é o quadrado do segundo termo b na segunda igualdade. Então, vale aqui essa regra toda vez que houver o quadrado de uma soma de dois termos, como acontece aí com x mais 3 ao quadrado, a primeira igualdade, e também com a mais b ao quadrado, que está na segunda igualdade. A gente fala quadrado da soma de dois termos justamente porque existe uma soma de dois termos que está elevada a 2. Na primeira igualdade é x mais 3, essa soma está elevada a 2. Na segunda igualdade, os dois termos são a e b, e a gente tem a mais b elevado a 2. E elevar a 2 é elevar ao quadrado. A regra é essa aí. O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Agora nós vamos enxergar essa regra em cada uma das expressões. Olha só, o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo é x, o quadrado de x, x ao quadrado, mais 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo. 2 vezes x vezes 3 dá 6x, mais o quadrado do segundo termo. O quadrado de 3 é 9. Nessa segunda expressão, vamos ver? O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, quadrado de a elevado a 2, mais 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo. 2 vezes a vezes b dá 2ab, mais o quadrado do segundo termo. Quadrado de b, b elevado a 2. Uma observação. Se você quiser estudar mais sobre esse assunto, produtos notáveis e também fatoração de polinômios, tem um curso no meu canal no YouTube sobre isso, eu vou deixar o link na descrição e você pode conferir. Tem inclusive um vídeo exclusivo sobre esse produto notável que é chamado de quadrado da soma de dois termos. Número 3. Explicite o valor dos coeficientes a, b e c nas equações de segundo grau abaixo e apresente o conjunto solução de cada uma das equações dentro do conjunto dos números reais. Letra A. X elevado a 2 menos 5x igual a 0. Os coeficientes são a igual a 1, b igual a menos 5, c igual a 0. Vamos lembrar que no vídeo lá da semana 2 nós vimos que as soluções de equações do segundo grau, quando o coeficiente c é igual a 0, são da forma 0 e menos b sobre a, ou seja, uma solução é 0 e a outra solução é menos b sobre a, sendo b e a os coeficientes dessa equação. Então, nesse caso, menos b sobre a é igual a 5 sobre 1, já que b é igual a menos 5, então menos b é igual a 5. E 5 sobre 1 é igual a 5, então o conjunto solução da equação é composto pelos valores 0 e 5. Letra B. X ao quadrado menos 81 é igual a 0. Os coeficientes são a igual a 1, b igual a 0 e c igual a menos 81. Nesse caso, o coeficiente b é igual a 0, então a gente vai resolver de um outro jeito. X elevado a 2 igual a 81. Tirando a raiz quadrada nos dois membros da equação, fica x igual a mais ou menos raiz quadrada de 81. E a raiz quadrada de 81 é 9, então x é igual a mais ou menos 9. Portanto, o conjunto solução da equação é composto pelos valores menos 9 e mais 9. Letra C. X ao quadrado menos 115 igual a 54. Antes de identificar os coeficientes, a gente precisa dar uma ajeitada nessa equação do segundo grau para ela ficar escrita da forma geral. Passamos então 54 para o primeiro membro, vai subtraindo, e menos 115 menos 54 dá menos 169. Então a equação fica x ao quadrado menos 169 igual a 0. Agora sim dá para identificar os coeficientes, a igual a 1, b igual a 0,
c igual a menos 169. Passando menos 169 para o segundo membro, a operação muda, então a equação fica x² igual a 169. Calculando a raiz quadrada nos dois membros, fica x igual a mais ou menos raiz quadrada de 169. A raiz quadrada de 169 é 13, então x é igual a mais ou menos 13. Portanto, o conjunto de solução da equação é formado pelos valores menos 13 e mais 13. Letra D. Menos 3x² menos 45x igual a 3x. Aqui também é o caso de dar uma ajeitada na equação para depois a gente reconhecer os coeficientes. A gente tem que escrever ela na forma geral primeiro. Então a gente passa o 3x para o primeiro membro, vem subtraindo, aí fica menos 3x² menos 45x menos 3x igual a zero. Menos 45x menos 3x dá menos 48x, então a equação fica menos 3x² menos 48x igual a zero. Agora sim dá para identificar os coeficientes, a igual a menos 3, b igual a menos 48, c igual a zero. Como c é igual a zero, a gente resolve essa equação do mesmo jeito que a gente resolveu a equação lá do item A. A primeira solução é zero, a segunda solução é menos b sobre a, que nesse caso aí fica 48 sobre menos 3. Veja que b é igual a menos 48, então menos b é 48. E 48 dividido por menos 3 dá menos 16, então o conjunto de solução é formado pelos valores 0 e menos 16. Número 4. Simplifique as expressões algébricas abaixo. Em seguida, classifique a equação obtida como sendo de primeiro ou de segundo grau e encontre suas raízes reais descrevendo o conjunto solução de cada equação. Você vai ver que na atividade vão aparecer frações algébricas e essas frações algébricas têm que ser simplificadas. No YouTube eu tenho um curso sobre frações algébricas, eu vou deixar um link na descrição. Tem uma aula específica sobre simplificação de frações algébricas lá no curso. Dá uma olhada, assista essa aula, assim você vai entender melhor o assunto. Letra A, x mais 1 ao quadrado é igual a 1. A expressão que está aí no primeiro membro, x mais 1 elevado a 2, x mais 1 ao quadrado, tanto faz, né? É um produto notável que a gente viu lá na atividade 2, é o quadrado da soma de dois termos. Desenvolvendo esse produto notável fica assim, x ao quadrado mais 2x mais 1. Então a equação completa fica x ao quadrado mais 2x mais 1 é igual a 1. Antes de perguntar de onde saiu 2x ali no primeiro membro, volta lá na atividade 1, volta lá na atividade 2 também, para você ver de novo como desenvolver o produto notável quadrado da soma de dois termos. O número 1, que estava no segundo membro agora, ele veio para o primeiro membro, só que ele vem subtraindo, né? Então a equação fica x ao quadrado mais 2x mais 1 menos 1 igual a zero. E mais 1 menos 1 dá zero, então a equação fica x ao quadrado mais 2x é igual a zero. Essa é uma equação de segundo grau, porque tem o x ao quadrado ali, registra isso, e os coeficientes são a igual a 1, b igual a 2, c igual a zero. Como o coeficiente c é igual a zero, o conjunto de solução é dessa forma. Uma solução é zero, a outra é menos b sobre a, ou seja, menos 2 sobre 1. E menos 2 sobre 1 é menos 2, então o conjunto de solução é formado pelos valores 0 e menos 2. Letra B, x menos 2 ao quadrado sobre x menos 2 é igual a zero. Você vê que eu coloquei entre parênteses, até com uma cor diferente, que x tem que ser diferente de 2. Essa observação é importantíssima, não é à toa, porque se x for igual a 2, o denominador dessa fração aí vai ficar 2 menos 2. 2 menos 2 dá zero, então a gente teria uma divisão por zero e isso é impossível no conjunto dos números reais. Então, vamos ver o que a gente vai fazer com essa informação aí no decorrer da resolução da equação. Veja só, eu reescrevi o numerador da fração, em vez de x menos 2 elevado a 2, eu coloquei x menos 2 vezes x menos 2, é a mesma coisa, e o x menos 2 do denominador eu coloquei entre parênteses, só para você poder enxergar melhor o que eu vou fazer no próximo passo. Veja que no numerador eu tenho dois fatores iguais a x menos 2 e tenho x menos 2 também no denominador. Dá para a gente simplificar essa fração
cancelando aí esses dois termos iguais, um no numerador, um no denominador. Aí o que sobra? X menos 2 igual a 0. Essa é uma equação de primeiro grau, bem simples, e para determinar a solução, basta a gente passar o menos 2 para o segundo membro, aí fica x igual a 2. Agora, muita calma nessa hora, porque a gente viu lá no início que x tem que ser diferente de 2. Então, esse x igual a 2 que a gente encontrou aí, ele não vale. Essa equação, então, ela não tem solução, ou a gente pode dizer que a solução dessa equação no conjunto dos números reais é um conjunto vazio. Essa bolinha aí cortada transversalmente é o símbolo de conjunto vazio. Letra C. X mais 5 ao quadrado sobre x mais 5 igual a 32. Bem semelhante à letra B, nós vamos usar a mesma estratégia na resolução e você vê aí de novo que eu coloquei entre parênteses que x tem que ser diferente de menos 5. Por que eu coloquei que tem que ser diferente de menos 5? Isso é importantíssimo. Porque se x for menos 5, no denominador dessa fração, aí o que vai ficar? Menos 5 mais 5. Menos 5 mais 5 dá 0. Aí, de novo, a gente teria uma divisão por 0, e no conjunto dos números reais isso é impossível. Veja que agora eu reescrevi o numerador, em vez de x mais 5 ao quadrado, ficou x mais 5 vezes x mais 5, é a mesma coisa, e eu coloquei a expressão ali no denominador entre parênteses. Agora a gente pode simplificar essa fração cancelando o fator x mais 5 do numerador com x mais 5 do denominador. Então sobrou x mais 5 igual a 32. Essa também é uma equação de primeiro grau. A gente passa o 5 subtraindo para o segundo membro, aí fica x igual a 32 menos 5, então x é igual a 27. Veja, x é igual a 27 e não x igual a menos 5. Se x fosse igual a menos 5, a gente viu isso lá no início, tornaria aí a coisa impossível, mas como x igual a 27 está tudo ok. Então, nesse caso, o conjunto solução é formado pelo número 27. Letra D, x menos 3 vezes x mais 3 igual a 7. Olha só o que vai acontecer quando a gente multiplicar esses dois termos aqui, x menos 3, por esses dois termos, x mais 3. Veja só, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes 3, 3x. Menos 3 vezes x dá menos 3x. E menos 3 vezes 3 dá menos 9. Aí, para completar, a gente coloca o igual a 7, o segundo membro da equação. Veja que menos 3x e mais 3x, esses dois termos aqui centrais, eles são simétricos, ou seja, quando a gente soma, o resultado é zero. Então, a equação fica x ao quadrado menos 9 igual a 7. A gente passa o 7 subtraindo para o primeiro membro, aí fica x ao quadrado menos 9 menos 7 igual a 0, e menos 9 menos 7 igual a menos 16, então x ao quadrado menos 16 é igual a 0. Essa aí é uma equação do segundo grau escrita na forma geral. Os coeficientes são a igual a 1, b igual a 0, c igual a menos 16. A gente passa o menos 16 para o segundo membro, a operação muda, então x ao quadrado igual a 16. Calculamos a raiz quadrada nos dois membros, aí fica x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 é 4, então x é igual a mais ou menos 4. Portanto, o conjunto solução dessa equação é composto pelos valores menos 4 e mais 4. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 6. Se você gostou e, claro, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E não esquece de dar uma olhada nos links que aparecem na descrição. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!